Olá, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, seja qual for o momento que você está chegando aqui com a gente, quero que você se sinta muito bem-vindo, que você tenha a sensação perfeita de um abraço enorme de Jesus, de Maria, da espiritualidade toda, acolhendo você nesse espaço. Eu costumo falar que esse é um espaço que não é físico, é um espaço vibratório, mas que foi preparado com muito carinho pela espiritualidade para esse nosso encontro. Então, entra, tira o casaco, deixa os problemas, as preocupações do lado de fora e começa a sentir essa energia boa, essa chuva de bênçãos, esse carinho, que a sua presença para a gente é muito especial. E por falar em presença especial, a gente tem hoje alguém muito querida aqui, que é a Márcia. Daqui a pouquinho eu passo para ela dar um oi para vocês. Mas que alegria já ter você aqui, Márcia. Muito bom, a gente estava com saudade. Só antes eu vou aproveitar para falar, para quem está chegando pela primeira vez, a gente recebe sempre a orientação da espiritualidade para sugerir a vocês, tanto para quem está fazendo um tratamento de cura, como quem quer de alguma maneira, e a gente sempre tem o que cuidar e o que curar, tanto na nossa alma, no nosso coração, no nosso emocional, na nossa mente, como no nosso corpo. E eles sugerem que a gente use a água como uma ferramenta em que a espiritualidade vai depositar fluidos, magnetismos, energias próprias para isso que você está mentalizando. Então, pode ser uma para você, ou pode ser uma para as pessoas da sua casa, se não tiver nada específico que você queira trabalhar. Mas se tiver, você mentaliza, né? Uma para você, coloca seu nominho, outra para outras pessoas da casa, sempre lembrando de identificar qualquer qual, para que a espiritualidade seja capaz de distinguir o que ela coloca em cada um. E enquanto a gente vai ter a fala da Márcia, enquanto a gente vai estar fazendo a nossa vibração, a espiritualidade vai estar trabalhando nessas águas, e depois existe uma recomendação geral que a gente fala para você tomar pelo menos a quantidade de uma xicrinha de café pela manhã ao acordar e uma antes de dormir. E se você tiver a intuição de tomar mais vezes ou sentir que está precisando muito, pode tomar quantas vezes sentir vontade, e sempre que a água tiver mais ou menos um terço, um quarto, você completa de novo. Lembra de fazer uma mentalização, de fazer uma conexão espiritual, e eles vão atualizando e renovando aquilo que foi depositado na água para apoiar você, para continuar nesse trabalho que você mentalizou e intencionou. E agora eu vou passar a palavra para a Márcia dar um oi para vocês. Que delícia, Márcia, ter você aqui. Que gostoso. Sinta o nosso abraço também. Lembra de tirar do isso. Olá, Sandra. Olá, pessoal que estão nos ouvindo ou que vão nos ouvir em outra oportunidade. É uma alegria muito grande estar com vocês e com a nossa querida amiga Sandra também, que mora sempre no nosso coração. A gente está distante, né, em quilômetros, mas estamos pertinhos, né, pertinho do coração dela, do José Francisco também, que é uma pessoa muito querida, que nós temos, assim, um carinho enorme. Essa menina já fez tanto bem para todos nós que não tem dinheiro que pague o que ela já nos nossos tombos, né, nossas caídas, nos levanta, né, nos estende a mão. Isso é bom demais, saber que nós podemos contar com pessoas maravilhosas. Obrigada, Sandra, pela oportunidade, e a quem vai nos ouvir também, que nós vamos fazer um estudo muito interessante, muito bom para nós todos. Obrigada, viu, Sandra? Maravilha, querida. Recíproca é verdadeira. Vocês também são anjos na minha vida e eu tenho muita gratidão. Então vamos passar para a nossa oração inicial, nossa prece inicial, que é o momento onde a gente eleva o nosso pensamento, em que a gente prepara o nosso espaço interior, estabelecendo aquele ajuste de conexão com Jesus, com Maria,
com os nossos anjos da guarda, os nossos amparadores, os nossos mentores, e com a equipe espiritual tão linda que sempre nos assiste. Nós enchemos o nosso coração de gratidão por mais essa oportunidade de estarmos juntos. Agradecemos pela nossa vida, agradecemos pela força linda dessa união, tão cheia de amor, de apoio, que tem sustentado esse grupo, essa corrente, esse lugar de estudo, esse lugar de encontro, esse lugar de cura, esse lugar de vibração. Nós somos gratos, Mestre Jesus, porque o teu amor tem fiançado a sustentação dessa oportunidade tão linda. Tem nos incentivado, tem nos educado, tem nos sustentado na esperança, na perseverança, na união. Pedimos que hoje tudo isso se renove mais uma vez, que essa energia linda possa receber o influxo fresquinho do amor divino e que possamos mais uma vez colocar um tijolinho de crescimento no nosso entendimento, no nosso discernimento e na abertura do nosso coração. Banha-nos com a tua sabedoria, com o teu amor, com a tua paz. E que tudo que fizermos, vibrarmos ou entendermos nesse encontro seja segundo a tua vontade e para o maior bem. Que assim seja. E aí agora eu vou passar para você, Márcia, começar falando aí desse tema tão maravilhoso, tão bacana que você trouxe para a gente hoje. Obrigada, Sandra. Realmente é uma felicidade muito grande, porque eu falo que sempre que a gente vai fazer algum estudo, né, eu não me sinto a pessoa mais preparada, né, para falar sobre diversos temas, porque todos nós temos problemas emocionais, principalmente, mas é uma forma da gente também aprender, né? Então, isso é maravilhoso, cada vez que a gente tem a oportunidade de fazer um estudo de um tema e passar aqui juntamente com a Sandra para vocês, é bom demais, é muito gratificante. Obrigada, Sandra, pela oportunidade. E aí a Sandra me convidou e eu fiquei pensando, falar o quê, né? Aí eu lembrei de um livro maravilhoso que a nossa querida Sandra me indicou. Eu estava olhando em 2016, olha só, Sandra, 2016, Escutando Sentimentos, né, da nossa querida irmã Cidufo, né, que ela trabalhou junto com Kardec, ela ajudou como médium, né, na segunda edição do Livro dos Espíritos, né, em Bordeaux, em 1861. Olha só que maravilha que ela nos trouxe. Ela não tinha nem 20 anos de idade, mas era uma pessoa grandiosa. E depois do desencarne dela, ela continuou trazendo mensagens maravilhosas. Tem muitos livros excelentes dela, da irmã Cidufo, né, Sandra? Tem outros também. Esse Escutando Sentimentos fala muito aos nossos corações. Muito bom mesmo. Aí eu escolhi falar com vocês sobre o capítulo 3, que é Educação para o Alto Amor. Então, eu falo que não importa, né, o horário que vocês vão nos ouvir, que vocês vão estar conosco, para, né, estudarmos juntos esse tema tão importante para a nossa vida e bem-estar, tanto físico como emocional. Então, vamos falar então sobre o capítulo 3 do livro, vou repetir, tá? Para vocês não esquecerem, Escutando Sentimentos, da irmã Cidufo, psicografia de Vanderlei Soares de Oliveira. E o capítulo 3, ele tem como tema Educação para o Alto Amor.
Mas nós vamos também passar pelo Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, que é amar o próximo como a si mesmo. No item 9, Fenelon, em Bordeaux, em 1861, trouxe para a gente a seguinte mensagem: o amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Quando ele diz do primeiro ao último, ele está dizendo o seguinte: desde a pessoa mais simples, mais humilde, até a pessoa mais rica, né? Vamos falar assim, materialmente falando. Então, todos nós temos no fundo do coração a centelha do fogo sagrado de Jesus, de Deus, de Jesus, né? Chegaremos um dia, juntamente com o nosso querido amigo, irmão Jesus. E Deus, que é a essência divina em nós, né? Estaremos recebendo, temos a centelha sagrada dentro de nós. Então, nós temos que acreditar. Afinal, somos filhos de Deus e temos Jesus como nosso irmão. Então, neste livro, a irmã Cidufo, ela aborda que o sentimento é a maior conquista evolutiva do espírito. Aprendendo a escutá-lo, entenderemos melhor a nossa alma. Não existe um só sentimento que não tenha importância no processo do crescimento pessoal. Quando digo a mim mesmo, não posso sentir isto, estou desprezando a oportunidade de autoinvestigação, de saber qual é ou quais as mensagens profundas da vida mental que preciso aprender ou melhorar. Porque nós temos sentimentos bons, mas nós temos sentimentos ruins também. Aí, quando a gente percebe que a gente está sentindo coisas não tão boas, aí às vezes a gente mesmo tem um diálogo conosco. Não posso sentir isso. Mas a gente, às vezes, não faz uma reflexão no sentido do porquê que estamos tendo esses sentimentos ruins. Então, não adianta não queremos pensar sobre o assunto. Claro que nós não podemos deixar que esse sentimento fique martelando ali na nossa cabeça, na nossa mente, né? A gente pode, como diz a Sandra, sirva um chá para ela, converse com esse pensamento ruim, tipo assim, agora eu não posso conversar sobre esse assunto, agora eu não tenho tempo para isso. Mas num determinado momento que a gente estiver bem conosco, a gente pode refletir e pensar por que esses pensamentos estão passando pela minha mente, né? O que está me levando a pensar desta forma? No que eu posso melhorar, no que eu posso fazer mudar o sentimento, né? Transformar um sentimento ruim para um sentimento bom. Eu falo sempre, se a preocupação ou algum ressentimento, alguma mágoa que causou esses pensamentos ruins, eu falo, a gente tem que inverter, a gente tem que fazer oração para as pessoas que nos magoaram ou que nos causou ressentimento, e vai melhorando essa energia, e a gente mesmo também vai melhorando. Porque o maior ato de amor a nós mesmos consiste na laboriosa tarefa de fazer brilhar a luz que há em nós, com esforço e dedicação. Permitiremos alcançar o brilho intenso da criatura de Deus que se encontra dentro de nós, sem máscaras e ilusões, né? Então, nós temos que trabalhar em nós, né, para que possamos ajudar a brilhar a luz que nós já temos dentro de nós, que é a luz divina, mas tem que ser com esforço e dedicação, né? Muita dedicação. Aí nós podemos também escutar a voz do nosso guia interior,
do nosso anjo protetor, todos nós temos. Nós afastaremos as ideias equivocadas do nosso ego com atitudes erradas, às vezes até atitudes arrogantes da nossa parte. Porque eu falo que a gente às vezes se vitimiza, né? Ai, coitadinho de mim, né? Mas muitas vezes nós não somos os coitadinhos. Então é isso que a gente tem que fazer autoanálise, autoinvestigação, né? E aí com isso vem a autotransformação dentro de nós. Mas depende muito do esforço da nossa parte, mas não é impossível. Porque também a gente tem vários sentimentos dentro de nós. Quando não nos amamos, muitas vezes a gente quer agradar mais aos outros que a nós mesmos. Muitas vezes também nós mendigamos o amor alheio, já que nos julgamos insuficientes ou incapazes de nos querer bem, né? Quantas vezes até muitas pessoas vivem relacionamentos abusivos, né? Mendigando amor ali naquela relação, e ela não para pensar que como está fazendo mal a ela. Então, eu falo que nós temos que avaliar todo tipo de sentimento, né? E ver o que é bom, o que é ruim, o que nos está nos trazendo muito mal, né? Às vezes brigas, discussões, até perto de filhos, isso também não é bom. Então, tudo nós temos que avaliar, analisar e ver o que vale a pena e o que não vale a pena. Então, uma coisa também que acontece muito nas nossas vidas, né? Às vezes a gente tem muitos problemas com isso, que nós não podemos ignorar fatores de ordem educacional e social que muitos sofrem ou já sofreram, ou ainda repressões psicológicas, complexo de inferioridade, que criada no nosso próprio infortúnio. Então, muitas vezes a gente, dentro da nossa própria família, né, existem assim muitas discussões, agressões, violência, às vezes nem só física, mas às vezes violências verbais também, né? Então, educação também, né, tantas dificuldades, às vezes as pessoas de terem realmente uma boa escola, né? Às vezes tem que morar em lugares que não são assim tão adequados para criar os filhos, tantos problemas que nós temos sociais. Mas nada, porém, é capaz de bloquear ou diminuir o fluxo de sentimentos naturais e divinos que emanam da nossa alma, como apelos de bondade, serenidade e elevação. Nem a formação educacional rígida ou os velhos condicionamentos são suficientes para tolher a escolha do homem por novos aprendizados, né? Eu falo que a minha geração foi muito tolhida, né? Foi muito reprimida. Até no livro fala, mas eu nem coloquei. Dos anos 50, anos 60, nossa, a gente foi uma repressão muito grande, né? Então a gente sofreu uma educação muito rigorosa, rígida, né? Eu me lembro que às vezes eu batia de frente com meu pai, mas eu tinha um respeito por ele muito grande, falava: pai, eu sou sua filha, eu te respeito, mas muitas vezes eu não concordo com as suas colocações. Pai, é um direito que eu tenho. E depois, quando ele foi ficando mais idoso, nossa, como a gente ria, a gente conversava de diversos assuntos. E, no fundo, ele teve essa compreensão de perceber né, que a gente podia pensar diferente. Mas, no fundo, o amor pelos filhos dele era tão grande, ele tinha um senso de proteção muito grande, principalmente pelas mulheres, né? Então, depois de uma certa idade, eu também compreendi que o que ele queria era sempre o melhor para os filhos, né? Então, realmente, a gente foi tolhido e reprimido em muitas coisas, né? Mas hoje eu agradeço muito a ele. A educação que ele nos deu, sempre nos fortaleceu, nos deu força e coragem para a gente trabalhar, estudar, melhorar de vida, né? Então, isso é muito importante que a gente faça com os nossos filhos, não é?
Porque se for pensar mesmo, né, a gente tem, assim, dificuldades. Eu vejo os jovens hoje, às vezes ficam meio perdidos, os adolescentes, né? Eu falo assim, hoje a gente tem um netinho de 3 aninhos, que querendo ou não, os avós, mesmo estragando um pouquinho, a gente também tem a obrigação de educar, de dar um certo limite, para que quando não crescer, né, achar que a vida, eu falo, põe o tapete vermelho para a gente pisar, né? Mas a gente sabe que a realidade não é bem essa. Então, nós temos que acolher as nossas crianças, os nossos jovens, mas sempre mostrando que a vida não é tão simples, né? Ou nem tudo que a gente quer é possível. Mas com amor, com carinho, a gente consegue mostrar isso a eles. E se nós formos ouvir o nosso querido Paulo, o apóstolo de Tarso, ele asseverou: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero eu faço. E quantas vezes a gente se vê fazendo isso, né? Às vezes a gente quer fazer o bem e de repente a gente acaba fazendo o mal que a gente não queria e a gente acabou fazendo. Então aí bate o arrependimento, né? E mais, quando a gente fizer isso também, eu falo, a gente mesmo pode refletir para que nós não caiamos no mesmo erro outras vezes, né? Então, eu falo, o julgamento, é importante que a gente tenha esse auto-julgamento de saber quando erramos e quando acertamos. Porque a gente nós vivemos um conflito interior muito grande entre o bem e o mal, né? Todos nós temos dentro de nós. A Sandra mesmo, aprendi com a Sandra, que sentimentos a gente tem, sentimentos de amor, sentimento de raiva, né, Sandra? Mas como a gente tem que trabalhar muito dentro de nós o sentimento da raiva, porque a raiva leva à mágoa, aí eu falo que derrama, né? A gente pensa que está mandando veneno para o outro, que a gente ficou chateado, no fim, quem está tomando somos nós mesmos, né? Aí vem as doenças físicas, né? As doenças emocionais, que nos atrapalham tanto. Então é importante que nós ouçamos as manifestações celestes do nosso ser profundo, nos trazendo condições favoráveis para o aprendizado das mensagens da alma, aprendendo a ouvir nossos sentimentos verdadeiros. Porque eu falo que nas nossas reflexões a gente percebe, né, o nosso eu verdadeiro, né? Então, a Sandra sabe, eu falo que eu sou muito hiperativa. Então, quando eu estou lavando louça ou quando eu estou tomando banho, os meus queridos mentores, os anjos, né, guardiões, conseguem falar comigo. Aí, de repente, vem uma ideia assim, eu falo, nossa, que coisa boa, ou um pensamento bom. Claro que a gente tem que tomar cuidado com o pensamento ruim. Pensamento ruim, se a gente está no baixo nível de vibração, a gente tem que tomar cuidado. Mas a gente, quando está bem, sereno, eles falam conosco. Vêm as intuições boas, que quando a gente segue é maravilhoso, né? Principalmente também através das orações, que também eles conversam conosco. Então, nós devemos educar a nossa mente e o espírito. A palavra educação, ela vem do latim educare, que significa trazer à luz uma ideia, levar para fora, fazer sair, extrair de nós o nosso melhor. Então, a gente pode, a educação, a gente mesmo ir se educando o nosso alto amor, porque nós temos que nos amar, porque se a gente não se ama, como é que nós vamos amar o próximo, não é verdade? E uma coisa importante também, quando nós estivermos precisando de consolo, de ajuda, de conforto, seja lá qual for a religião que nós seguimos, né? Nós não estamos aqui para, né, Sandra, para dizer que as pessoas têm que ser espíritas, não é isso, né? Eu mesmo frequentei outra religião por quase 40 anos da minha vida, olha, é muito tempo. E de repente, quando eu conheci o espiritismo, me encantou, porque me veio respostas que eu tinha desde criança, né? De onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui.
Então, abriu a minha mente, então eu me senti feliz dentro da minha nova doutrina, que é o Espiritismo. Então, a tarefa dos centros espíritas é oferecer condições para que o homem extraia de si mesmo seu valor divino na obra da criação. Eu falo que ninguém faz milagres por nós. O milagre tem que vir de dentro de nós. O despertar é nosso. Nós não mudamos ninguém, nem os nossos cônjuges, nem os nossos filhos. A gente pode ser modelo, a gente pode ser exemplo para eles, né? A gente pode dar bons conselhos, mas o caminhar é deles, né? A gente pode orientar, estar sempre ali para receber, principalmente quando eles precisam, né? Mas o caminhar é de cada um, né? Nosso espírito, ele é individualizado, ele é individual, né? Então, o auto-amor é um aprendizado de longa duração. A aquisição da felicidade não é instantânea, nem imediatista. Amar é uma lição para a eternidade, que construímos no dia a dia de nossa vida. Lá mesmo, lá no centro, onde a gente tem um trabalho maravilhoso da ABE, né? Aqui, ó. Associação Beneficente Esperança, que funciona lá no Alvorada Nova, sextas-feiras, às 19h30. Nós recebemos muitas pessoas, mas eu falo que muitas vezes algumas pessoas chegam lá achando que vai receber a cura imediata, né? Mas a espiritualidade amiga, né, os médicos da espiritualidade, juntamente com os médicos da Terra, eles ajudam, mas o despertar tem que ser individual, nosso, de cada um. Então, isso também é muito importante. Muitas vezes a cura está dentro de nós. Então, a gente também não pode terceirizar, achando que os outros é que vão nos trazer a cura. Claro que a medicina, a ciência, juntamente com os nossos queridos médicos da espiritualidade, chefiados pelo nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, eles trazem muito alento aos nossos corações, mas o despertar tem que ser nosso. Então, nós não podemos ser imediatistas e a cura não é instantânea, né? Então, nós temos que ter paciência até para isso. Mas nós podemos nos perguntar: que habilidades emocionais temos que desenvolver para o auto-amor? Que cuidados adotar para aprendermos uma relação de amorosidade conosco? Quando eu vejo essa palavra amorosidade, eu lembro de quem? Da Sandra. Ela que fala sempre isso. E quando no começo eu não entendia muito bem o que ela estava querendo dizer, não, né? Então, nós temos que ter muita amorosidade conosco, né, Sandra? E, infelizmente, às vezes a gente não tem, às vezes a gente se exige muito, até mais do que a gente é capaz de dar, né? Então, é muito interessante. Ou algumas vezes não queremos sair da nossa zona de conforto, né? Ou achar que é sempre o outro que está errado, que nós estamos certos, que nós somos os donos da verdade, né? Então, tudo são reflexões que a gente mesmo pode fazer para a nossa melhoria pessoal e para educar o nosso auto-amor, para gostarmos mais de nós também, né? Nos amarmos. E uma coisa interessante que esse estudo nos trouxe, nós temos muita dificuldade em ouvir o outro, né? O pessoal sempre brinca, né? Tem muito curso para que a gente aprenda a falar em público, né? Muita coisa, né? Só que eu falo que não tem curso de escutatória. Se tiver também não vai ter nem participantes. Ninguém quer saber, né? Então, é muito interessante isso. Nós não somos bons ouvintes. É interessante, né? Isso acontece muitas vezes dentro até do nosso próprio caso. Falo para o Eduardo que algumas vezes eu falo com as paredes. Principalmente se ele estiver trabalhando ou na frente ou assistindo futebol, esquece.
Ou às vezes ele fala, ué, mas você não me falou? Eu falo, claro que eu falei, você estava lá trabalhando. Ah, ele faz home office, então eu falo assim, ou está assistindo futebol, esquece, entendeu? Então é interessante. Aí a gente acaba dando muita risada juntos, porque no fundo, cada um tem um estilo, um jeito de ser. A gente tem que saber a hora certa de falar com a pessoa, né? Se a gente já sabe que o perfil dela é este, por que a gente também falar na hora errada, né? É muito interessante. Então eu brinco com ele, falo, tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Tá prestando atenção? Né? E assim vamos nós, né? Então, se nós temos muita dificuldade em ouvir o outro, nós não somos bons ouvintes. Então, uma das habilidades que precisamos aperfeiçoar nas relações interpessoais é a arte de ouvir. Então, se nós temos limitações para ouvir o outro, também não sabemos ouvir a nós mesmos. É uma realidade, né? Muitas vezes a gente quer fugir dos nossos próprios conflitos, né? Todos nós temos conflitos, temos dificuldade. Agora, ouvir a alma é aprender sobre nossos verdadeiros sentimentos, instintos, tendências boas e ruins, nossos hábitos complexos, traumas, crenças, desejos, interesses, emoções. Nós temos muitos hábitos, temos muitos complexos, temos trauma, né? Eu falo que a infância é marcante nos traumas, né? Adolescência, os bullying, né? Então, nós temos muitos desejos, né? Às vezes temos vontade, temos desejo, mas não temos vontade, né? Fica por ali. Emoções reprimidas. Então, escutar a alma é aprender a discernir, compreender, entender o que queremos da vida e nossa verdadeira intenção perante ela, né? Nós temos que nos perguntar, muitas vezes, né? O que queremos realmente da vida, né? Qual o caminho seguir? A conquista de si mesmo consiste em saber interpretar o que buscamos na nossa existência, a intenção verdadeira das profundezas da alma. E como os discípulos sinceros do cristianismo, reflitamos na importância do alto amor em condição indispensável ao bom aproveitamento da reencarnação. Nós estamos tendo uma oportunidade muito grande, né? Estamos aqui encarnados, passando por provas, por dificuldades, né? E passamos, claro. Mas eu falo que hoje em dia está ficando mais difícil. A fila para encarnar está muito longa, porque os casais estão, eu falo, economizando filhos, não é verdade? E está vindo uma leva muito grande de gêmeos, viu? Impressionante. Aqui na maternidade, esses dias, uma enfermeira estava falando que está nascendo muitos gêmeos, que ela nunca viu tantos gêmeos nascendo. Olha que eles estão dando um jeitinho, né? Então, estar em paz consigo é recurso elementar na boa aplicação dos talentos divinos a nós confiados. Então, quando nós fazemos o nosso plano reencarnatório, muitas coisas que aqui nós passamos, a gente é que pede. Às vezes a gente pede mais, eles falam, não, você não vai aguentar, não, eu vou. Aí chega aqui, a gente não aguenta, às vezes, nem 10%, né? E eu falo que Deus, né, quando Ele nos criou, Ele nos dá os nossos talentos. Cada um de nós tem os seus talentos, né? Mas quem tem que despertar esses talentos somos nós. Ele nos dá o livre arbítrio, na verdade. Então vamos trabalhar os nossos talentos. E amar-se não significa ter privilégios e vantagens pessoais, mas o modo como convivemos conosco, na forma como tratamos a nós mesmos, a relação que estabelecemos em nosso mundo íntimo, principalmente o respeito que exercemos àquilo que sentimos. A autoestima surge quando temos atitude cristã com nossos sentimentos. A gente percebe quando a gente está com a autoestima baixa, né? Quando a gente está com a autoestima baixa, nada tá bom, até o relacionamento com as pessoas não fica bom. Então, realmente, a autoestima
a gente tem que ter uma atitude cristã com os nossos sentimentos, né? Melhorar esses sentimentos, né? E realmente darmos valor para nós, nos amarmos mais. Então, o amor a si, não confundir com egoísmo, que muitas vezes a gente fala, ah, não, então eu vou me amar, vou me aceitar do jeito que eu sou e acabou. Aí vem o egoísmo, né? Eu sou assim mesmo, né? Não vou mudar. Porque quem tem atitude amorosa consigo está centrada no amar-se, ir ao encontro de si mesmo, como denominava Jung. Eu não sou psicóloga, mas eu sou apaixonada pelo Jung. Eu gostaria de ser uma grande estudiosa de Jung, porque ele fala coisas assim fantásticas, né? A Sandra acho que já estudou muito Jung. Eu adoro ele. Agora, para a gente voltar ao nosso querido Evangelho, né? Vamos voltar lá, para a gente finalizar. Então, de novo, lá no capítulo 11, que é amar o próximo como a si mesmo. Quem quiser se aprofundar, depois leiam aí em casa. Nas instruções dos Espíritos sobre a lei do amor. O Lázaro, no item 8, então, do capítulo 11, tá? O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho atual que fazemos em nós. E mais que os bens terrenos, ele vos conduzirá à gloriosa elevação. Então, olha como ele começa, né? O espírito precisa ser cultivado como um campo. Quantas vezes a gente vê um campo cultivado, que coisa mais linda, ou um campo florido, né? Então, se alguém não for lá, né, arar, né, plantar semente, germinar, né, depois irrigar, depois colher, olha quantas passagens que tem, né, quantos ciclos, né, para depois chegar para nossa alimentação nos nossos lares. Então, a gente também é isso, né? Por isso que fala lá, não adianta a gente ser imediatista, né, e nem querer que seja do dia para a noite. Não é bem assim. E Fenelon, no item 9, disse o seguinte: sentir-se bem consigo é sinônimo de felicidade, acesso à liberdade. É permitir que a centelha sagrada de Deus se acenda em nós, do primeiro ao último. Tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Tá? É que aquela mesma frase que eu falei no começo, tá? Então, diante de tudo isso, dessa oportunidade maravilhosa que a Sandra me proporcionou, né? Eu encerro a minha parte nesse estudo e reflexão com um pensamento notável do nosso, além de codificador da doutrina espírita, ele foi um grande pedagogo e educador, Allan Kardec. A educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, né? A nossa índole, nossas virtudes, como se conhece de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação, né? E essa observação de nós mesmos, né? Então, vamos refletir mais sobre nós, vamos nos avaliar, né? Para que nós possamos ter uma autorrenovação, para que nós possamos nos transformar, despertar para muitas coisas que às vezes está adormecido dentro de nós. Então, eu gostaria de passar a palavra para a nossa querida Sandra, que vai trazer para nós as suas considerações, as experiências que ela tem sobre este nosso estudo. Obrigada, Sandra, mais uma vez, e a todos que estarão conosco. Gratidão, querida. Que delícia esse texto, que delícia a sua fala. Acho que você falou mais importante, falou de tudo, falou de um jeito tão inspirado.
E só me deu vontade de comentar uma coisa que eu li recentemente, que eu achei uma delícia, e que tem talvez a essência da sua fala, que é, nessa encarnação, né, a única pessoa que pode de verdade cuidar de você do começo ao fim é você. Então, a gente ser amoroso consigo pode ser encarado talvez como a coisa mais importante para a gente fazer. Porque a hora que a gente é amoroso consigo, inevitavelmente a gente aprende o caminho de gostar de si. Então, uma mãe que cuida de um filho amorosamente desenvolve uma capacidade de amá-lo incondicionalmente. A hora que a gente toma a decisão de ter uma atitude amorosa, então você fala, eu vou procurar a cada momento ter uma atitude amorosa comigo. E uma amorosidade como a de um educador, que a gente põe limite, que a gente orienta, que a gente, né? Não é que a gente é permissivo, é amor no sentido do querer bem, do produzir o bem. Mas quando a gente é amoroso com a gente vai fazendo isso que no texto fala, a gente vai revelando a essência divina que mora dentro da gente. E à medida que a gente a encontra, não tem como não gostar da gente. Né? Fica muito confortável e gostoso. Tem um mestre budista que eu gosto muito, que eu chamo de Tai carinhosamente, que é professor na linguagem dele vietnamita, que ele diz assim, a gente deve olhar para a pessoa que ama e perguntar, querida ou querido, né? Como eu posso fazer você feliz hoje? Ele fala isso de um jeito tão bonitinho, né? E aí eu acho que eu vou deixar essa mesma sugestão para você mesmo. Acorde todos os dias de manhã, né? Olhe-se no espelho e diga: o que eu posso fazer para deixar você feliz de verdade hoje, né? E para que a gente possa responder para si próprio isto, a gente tem que saber o que de verdade a gente realmente quer, que é o que ela falou aí no texto, né, Márcia? Que é se conhecer e entender o que é que eu vim fazer, o que é que eu tenho de talento, né? Como é que eu realmente sou, quem que eu realmente sou, porque quando a gente é autêntico, a gente fica feliz. Então, se trate com carinho, pergunte todos os dias de manhã para você mesmo, como é que eu te faço feliz hoje? E é muito gostoso, porque a vida, né, quando a gente muda de atitude com a gente, o mundo muda de atitude com a gente. Quando a gente é amoroso com a gente, o mundo é amoroso com a gente. Então, só isso que eu queria sugerir aí como um complemento, que o essencial a Márcia já falou e uma delícia te ouvir, foi muito gostoso. Então vamos para a nossa vibração. Agora você quer falar mais alguma coisa, Márcia? Não, só te agradecer, realmente, né? Eu falo que eu falo que é uma construção, né? Sim. Nós somos uma construção de nós mesmos, na verdade. E é importante a gente ter responsabilidade também nessa construção, né? Que a gente consegue chegar lá, sim. Com Obrigada, certeza. viu? Gratidão a você. Foi um tema muito gostoso, muito importante. A gente tem sempre que voltar nele, porque ele é o alicerce de qualquer coisa que a gente construa, né? Treinar e aprender o auto-amor. Então, maravilhoso. E aí, como uma sugestão que eu adorei da Márcia, eu vou começar a nossa vibração lendo um texto que está no começo desse livro, Escutando os Sentimentos da Irmãs do Fogo. Chama-se Oração pelo Amor. Senhor, estamos exaustos pelos descaminhos porque optamos. Escolhemos o desamor e tombamos na decepção e na revolta. Assegura-nos rumos novos.
ante o convite da ilusão, fortifica-nos para fugirmos dos atalhos e aderirmos à verdade. Falta-nos força e coragem para amar como deveríamos. Por isso, te rogamos que supra nossas inibições. Encoraja-nos a zelar com carinho por aqueles que deliberadamente não nos querem bem. Amplia-nos o discernimento no uso do equilíbrio com quantos fortalecem com amor tua participação em nossos passos. Jesus, ensina-nos ao amor, para vivamos no coração os sublimes sentimentos que há muito louvamos na palavra e esquecemos ou não sabemos como aplicar. Permita-nos aprender a gostar da vida e amar a nós mesmos, enaltecendo o mundo com a cooperação da obra excelsa do Pai e celebrando a dádiva da vida em nossos caminhos de cada dia. Pela súplica sincera que brota de nossa alma nessa hora, de nós receba, hoje e sempre, a gratidão de quantos te devem, tanto por receber mais que merecemos do teu inesgotável amor. Obrigada, Senhor. Esse é um texto da Irmã Cidufu. E a gente pode, já dentro dessas palavras tão lindas dela, sentir bem devagarzinho essa energia que ressoa quando a gente fala do amor, quando a gente pensa no amor, quando a gente escolhe o amor. Respire fundo, solte o ar bem devagar. E gentilmente vai caminhando para dentro de você. Vai prestando atenção na sua interioridade, naquilo que acontece de fluir nesse momento, nos seus sentimentos. Depois de ouvir as reflexões da Márcia, a proposta tão convidativa da Irmã Cidufu, como isso fica dentro de você nesse momento? Como é se propor a olhar com amor para você mesmo? Como é que você está na sua caminhada do alto amor? Nesse momento, faz um balanço. O que é que eu já consigo? Onde eu já consigo ser paciente, atencioso, amoroso? Como eu tenho conseguido ou não me escutar, ouvir as minhas necessidades, os meus sentimentos, os meus sonhos, os meus chamados. Eu tenho sido capaz de ter
palavras boas e encorajadoras comigo mesmo? O que é que eu tenho dito para mim constantemente? Se você já conseguiu dar passos, lembre de celebrar, de comemorar, de vibrar por cada pequena conquista. Se isso ainda está difícil, aproveita esse momento, imbuído nesse chamado, nessa oração tão bonita da Irmãs do Fogo, para conversar com Jesus e pedir o apoio de irmão mais velho dele, para você começar hoje de uma maneira mais eficiente esse cultivo, o cultivo desse campo na sua própria alma. Converse com Jesus. Fale das suas dificuldades, dos seus receios. Abra seu coração para ele. Enquanto a sua conversa com Jesus acontece, eu te convido a se abrir um pouco mais, a relaxar mais profundamente, porque nesse momento, enquanto você se conecta com o Mestre, os nossos amigos da espiritualidade vão trabalhando no seu perispírito, no seu campo de energia, vão intuindo, vão soprando, vão limpando e harmonizando o seu ser na medida do que é oportuno, mas principalmente na medida da sua disponibilidade para receber o que eles têm a oferecer. Então abra o seu coração. Relaxe, inspire, descanse no amor. Agora não é hora de cobrança, é hora de conscientização, abertura e amor. Nesse momento também, os nossos amigos queridos da espiritualidade vão trabalhando nas águas, colocando todas as energias, os medicamentos, tudo aquilo que for necessário para o nosso bem. E esse também é um momento onde aquilo que em você já estiver mais harmonizado, estiver pronto, e todos nós temos o que oferecer. Então é um momento que eu também te convido a oferecer um pouquinho do seu amor, um pouco das suas energias, para que a espiritualidade reúna a minha, a sua, da Márcia, de todos nós. Vai pegando um pouquinho de cada um, vai misturando com a energia que eles geram,
E nós vamos gerando uma linda esfera luminosa que vai sendo trabalhada pela espiritualidade e que será usada pela equipe espiritual nos trabalhos de cura dessa noite, para nós mesmos, trocando entre nós, porque todos têm o que dar e oferecer. Parte dessa energia vai para o nosso planeta, para curar a natureza ferida, os nossos irmãos minerais, vegetais, animais, nossa psicosfera tão poluída, tão pesada. Nos permitir que a nossa energia de amor seja como uma chuva que traz vento fresco, que traz esperança, que traz paz. Se você também quiser mentalizar alguém que você nesse momento sente que está precisando ou que você receba por intuição, permita que esse amor chegue até essa pessoa, trabalhado assim com carinho pela espiritualidade, como uma contribuição de todos nós. Juntos, somos tão mais ricos. Nossa soma é muito maior do que só a combinação do que oferecemos. Aquilo que oferecemos, quando se junta, se multiplica, se transforma, se diversifica. E somado a toda a energia linda que Jesus, Maria, os anjos e cada um dos trabalhadores da espiritualidade. Então, é uma riqueza maravilhosa que nosso Mestre Jesus utiliza para o amparo, o consolo de todos que estão necessitando. E somos tão gratos, tão profundamente gratos por essa corrente tão linda, pelo amor que nos une, pelo amor que nós somos. Deus em nós é a verdade mais essencial e imutável. E Deus é amor, profundo, infinito e puro amor. Eu agradeço, fundo do meu coração, a presença de cada um de vocês. Agradeço a presença, Márcia, da sua luz tão linda, dos seus amparadores, dessa equipe linda que está aqui com a gente, nesse momento tão especial que nos reunimos. E agora eu passo a palavra para você também se despedir do pessoal, né? Deixo aqui um carinho, um chamego, um abraço gostoso, um desejo muito profundo de que a quinzena de vocês seja muito abençoada. Muito obrigada, Sandra. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com vocês todos e de ter estudado esse tema que me fez muito bem também, para que a gente se ame mais, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Disse Jesus. Então, se muitas vezes a gente tem um desamor por nós, né? Então, vamos trocar pelo alto amor, né? Nos educando, nos melhorando. E se estivermos bem conosco, estaremos bem com as outras pessoas, né? Eu falo que tem tantas pessoas que precisam de nós, né? Como
E eu falo que um conselho que eu dou também para quem às vezes passa por dificuldades, a Sandra sabe como eu cheguei lá, né? Lá no centro, né? Que eu estava com um problema sério de depressão e fui trabalhar como voluntária. E aquilo me fez tão bem, tão bem, tão bem, que a cura começou. A partir do dia que eu pisei ali, eu não fui nem como paciente, acabei indo como voluntária, ninguém me conhecia, ninguém sabia do meu histórico, da minha vida, e aquilo abriu assim, um caminho muito grande para a minha cura, porque quando a gente faz trabalhos voluntários, a gente pensa que está trabalhando para o próximo, ajudando o próximo, mas nós estamos nos ajudando, porque a gente vê que o nosso problema é pequeno. Tem pessoas que têm problemas tão grandes, que a gente fica até com vergonha de pensar que a gente tem problema. Então, nossa, já perdi as contas de quantos anos eu e o Eduardo estamos lá. Então, eu acho que desde antes de 2010 até. E, então, como é bom, já faz até mais de 15 anos que nós estamos lá. Então, como foi bom aquilo para nós, foi um despertar de consciência, os caminhos se abriram completamente. Porque eu parei de pensar no meu problema, né? Olha só como é interessante. Então, é um conselho que eu dou para todas as pessoas, às vezes, que estão tristes, até em depressão. Começa a fazer alguma coisa em prol do próximo. Tem tantas coisas a serem feitas, principalmente hoje em dia. As dificuldades estão grandes. E isso a nossa cura acontece, é o nosso despertar. Muito obrigada a todos. Obrigada, Sandra, pela oportunidade. E obrigada a quem está nos ouvindo ou vai nos ouvir em outra oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Hein? Amém. Gratidão.